Graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 19, o versículo 17, 18 e 19. Evangelho de João. Alguns dizem que é 4 evangelhos. Não, é um evangelho só. São 4 visões diferentes, né? 4 percepções diferentes. Diz a palavra: levando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira. Olha, até meu apelido está aqui. Que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Podem cantar, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A cruz, eu acredito que a história mais ouvida, mais lida, mais vendida, mais pregada, mais ensinada é a história da cruz. Nenhuma história substituiu esta história da cruz. Claro que o mundo tem vivido e visto histórias das mais diversas, possíveis e até imagináveis. Mas a história da cruz, ela é ensinada quase que na totalidade das nações no planeta. Também é ensinada quase na totalidade dos idiomas. Dias atrás eu fui presenteado por uma Bíblia em mandarim. Não entendo absolutamente de nada. Parece mais uns gravetos enroscados um por outro. Também tenho na minha biblioteca pessoal uma Bíblia no dialeto Chavantes. Se você perguntar para mim se eu entendo alguma coisa de Chavantes, pouco. Estive lá na aldeia em 83 e aprendi apenas a citar o primeiro versículo do primeiro capítulo do Evangelho de João. Só isso. E a cantar um hinozinho pequeninho, na língua chavante. Eu sei que você já está com vontade que eu cante, mas não vou fazer isso. Estou tentado. Olha lá que eu tentado eu posso fazer. Durenhan, Tiayon Renhan, Marion Rotabidi, No Potaná, Tetesana Hataore, Teremo Damaro, O Banda Osil, Manuai Wadaan. Não é língua estranha, não, é língua conhecida. O senhor gostou, né? Maravilha. Quem gostou é R$100. Mas lá no Chavantes também tem a história da cruz. Nos Yanomami também tem a história da cruz.
Então, essa história da cruz, ela está regada por muitas partes neste planeta. Por que que uma história tão violenta, tão cruenta, tão sanguinária, alcança uma projeção a nível universal? É porque, na verdade, meus irmãos, essa história tem tudo a ver com a humanidade. E essa história tem tudo a ver com você e comigo. No coletivo e no pessoal. A história da cruz tem o seu valor. E esse valor só tem um objetivo: aquele que é alcançado por essa história e se rende a essa história, se torna um propagador desta história, um ensinador desta história. É assim que funciona. Por isso que essa história tem alcançado grande parte geograficamente. E com o advento das mídias sociais, ela tem sido propagada de uma tal forma que até mesmo as big techs, as grandes plataformas, já procuram meios de cercear. Dias atrás, foi anunciado para várias plataformas que quando você digitasse a palavra aleluia, esta palavra fosse cerceada. O algoritmo da plataforma imediatamente proibia que esta palavra digitada por você continuasse ser exposta na plataforma. E muitos outros termos que nós, principalmente nós, os cristãos, utilizamos. Muitas vezes, quando você utiliza o nome Jesus composto com o seu sacrifício, é cerceado, é derrubado. Porque uma das prerrogativas do pensamento do mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é eliminar do entendimento e do coração da população esta mensagem que transforma, que muda. Uma mensagem, por mais que cruenta e sanguinária, mas é por ela que estamos aqui. Não é pelo fato de que nós gostamos de sangue porque não somos vampiros. Não é por fato que nós gostamos de violência porque somos filhos de Deus, e a Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas é porque esta mensagem é a única que nos trouxe um perdão pleno, nos trouxe uma esperança inquebrantável na nossa alma, nos trouxe perspectivas futuristas de um dia de amanhã feliz em uma pátria celeste. Por mais que ela seja uma mensagem rude, dolorosa, de sacrifício, mas ela é para nós que um dia cremos nela. A porta que abriu, a ponte que se fez, o convite que chegou, a bem-aventurança que foi dada a mim e a você,
Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Aleluia. Glória a Deus. Você só aprendeu a dizer aleluia por causa da mensagem da cruz. Você passou a dizer glória a Deus depois que ouviu e entendeu e aceitou a mensagem da cruz. E se o poder da mensagem da cruz ainda permanece vivo na tua vida, você pode levantar a mão e dizer o melhor aleluia que você tem aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto disse, e levando ele às costas a sua cruz. Esta cruz não era dele. Naquele dia, 3 condenados haveriam de morrer. 3. A cruz era um instrumento de madeira que não somente os romanos, mas também os assírios, bem num passado longínquo, utilizava como instrumento de execução. O condenado era pregado naquela cruz e deixado para morrer. Mas o Império Romano, eles começaram a dar um tratamento mais preciso para a crucificação. O condenado, ele, ao saber da sua morte por crucificação, imediatamente se promulgava um edital em que a cruz tinha que ser confeccionada à medida do condenado. Se ele fosse um pouco mais alto, era uma cruz mais alta. Mais baixo, uma cruz mais baixa. Também levava em consideração a massa corporal do condenado. Se fosse magrinho, madeira, menores, meio gordinho, madeira um pouco mais forte, e gordinho inteiro, madeira forte para aguentar o sujeito. Então a cruz, ela era feita à medida do condenado. E para aquela crucificação daquele dia tinha 3: 2 ladrões e Barrabás. Todos eles iam receber a sua cruz à medida. Interessante que até a cruz de Jesus foi emprestada. Não era dele. Não dava tempo. Barrabás já estava condenado. Seria ele o portador daquela cruz. Mas no tribunal houve uma mudança. Quando Pilatos pergunta: quem vocês querem que eu solte? A Barrabás, que provavelmente estava do lado esquerdo, ou a Jesus, chamado Cristo? A multidão frenética começa a gritar: solte-nos Barrabás! Solte-nos Barrabás! E Pilatos então pergunta: o que eu hei de fazer de Jesus chamado Cristo? A multidão gritou: íçale,
Crucifica-o. Crucifica-o. E Pilatos ainda tentou argumentar: hei de crucificar o vosso rei? Aí a multidão então utiliza uma contra-argumentação dizendo: não temos rei a não ser César. Entrou no campo político. Porque a multidão disse: todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos se viu ao estreito. Se ele não fizesse o que a multidão estava pedindo, politicamente, ele estaria declarando que era contra o próprio governo romano. E é por isso que essa escrita vai no alto da cruz: Jesus Cristo, Rei dos judeus. Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos judeus. Ele queria deixar claro e evidente de que ele, politicamente, por mais que sabia que Jesus era inocente, por mais que sabia que ele havia sido entregue por inveja dos religiosos judaicos, ele tinha que deixar claro que ele não era a favor de alguém que se autodenominasse rei contra o próprio reino e império de Roma. Não havendo o que fazer, ele lava as mãos. Ao lavar as mãos, ele pensou que estaria livre. Ao lavar as mãos, ele está dizendo: eu estou livre. Vocês são os culpados. E não era por aí. Ele tinha o poder de libertar a Jesus. Mas ele colocou Jesus e Barrabás para que o povo escolhesse quem seria o libertado naquela hora. Creio eu que, quem sabe, ele reservava no coração a esperança de que o povo tivesse um pouco de tino e pedisse por Jesus. Houve vozes entre a multidão que gritou o nome de Jesus. Porém, estas vozes foram abafadas, porque a maior multidão queria Barrabás. E alguns ainda dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Não tem uma mentira mais deslavada do que esta. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, o povo estava obedecendo a Deus. Eles gritaram por Barrabás. A cruz era de Barrabás. Quem tinha que levar aquela cruz era Barrabás. Ela tinha sido feita à medida de Barrabás. Mas naquele momento, houve uma mudança. No projeto de Deus, houve esta mudança. Eu já falei aos senhores que Barrabás significa filho do pai. Filho do pai. De um lado estava o filho do pai, do outro estava o filho de Deus. O que aconteceu ali? Barrabás era o nosso representante.
Barrabás era nós ali. A cruz era para nós. A sentença de morte era para nós. O sacrifício daquela cruz de morrer ali era pelos nossos pecados. O próprio ladrão da cruz disse: pelos nossos pecados estamos pagando a condenação. Mas esse da cruz do meio não fez mal nenhum. Ele é inocente. Ele é sem pecado. Nós pelos nossos. Ele é sem pecado. Mas Barrabás era a nossa representação. A nossa sentença já estava determinada. Paulo disse que ele pegou o selo que era contra nós e cravou na cruz. A nossa sentença já estava sobre nós. Porque o salário do pecado é a morte. Já tínhamos a sentença. E já tínhamos também a cruz no formato nosso, no nosso figurino, nas nossas medidas. E o que aconteceu? Naquela hora, apareceu no mesmo tribunal que ia sentenciar, já determinar a morte daqueles 3 homens. Apareceu um 4º homem. Quem era ele? Quem era aquele personagem? Que mal ele fez? Por que estava num tribunal? Ele não poderia estar naquele tribunal. Quem era ele? O que havia feito de tão errado? Se você perguntasse a Bartimeu o que foi de erro que ele fez com ele ia dizer nenhum. Eu era cego e disse: eu quero ver, e ele disse: veja. Se você perguntasse para a mulher que havia padecido 12 anos com fluxo de sangue, qual foi o mal que ele te fez? Ele ia dizer nenhum. Toquei nele e fui curada. Se perguntasse para Jairo, o judeu da sinagoga, qual foi o mal que ele te fez? Ele disse: ele foi na minha casa. A minha filha de 12 anos estava morta. Ele estendeu a mão e disse: Talita cumi. Adai sharabakama namashori andarai. E ela ressuscitou. Se perguntasse a Marta e Maria qual foi o mal que ele tinha feito nas vezes que passou na casa deles para participar de uma refeição, eles iam dizer: nada. O meu irmão morreu, estava sepultado. Ele foi até o sepulcro depois de 4 dias e gritou o nome dele dizendo: Lázaro, vem para fora. E o meu irmão, depois de 4 dias, saiu vivo daquela sepultura. Se perguntasse para os 5.000 que participou da multiplicação do pão, o que foi que ele fez contra vocês? Eles disseram: nada, era tarde, depois de 3 dias. A gente estava com fome. Ele tomou o pão e levantou aos céus e deu graças e nos alimentou. Então havia muitas vozes ali que gritou: solte Jesus, solte Jesus, solte Jesus. Mas a voz da maioria sufocou a voz da minoria. Mas graças a Deus que a voz da maioria gritou dizendo: solte-nos Barrabás. Solte-nos Barrabás. A minoria, por mais que queria que soltasse Jesus, vendo a crueldade que estava se executando, não estava entendendo
O Pai queria colocar Jesus naquela cruz. Deus queria cravar Jesus naquela cruz. Isaías 53 já havia profetizado sobre isto. Ele não podia escapar daquela cruz. Uma cruz que ele não podia escapar. Uma missão que ele não podia abortar. Uma decisão que ele não poderia voltar atrás. Ele ainda disse para Pilatos, no meio do julgamento, quando Pilatos perguntou: não me responde nada? Não sabe você que eu tenho poder para te condenar, como poder para te absolver? Eu parece que vejo até os olhos de Jesus, cheio de autoridade, olhando para ele, e diz: nenhuma autoridade tu terias sobre mim, se do alto não te fosse conferido. Deus te deu essa autoridade para me condenar. Você não tem autoridade para me condenar. Você não tem autoridade para me matar. Você não tem autoridade para me crucificar. O meu Pai te autoriza você determinar. Esse é Jesus. Por isso que eu amo Ele. Por isso que eu amo Ele. Ele em nenhum momento, João, quis fugir. Nenhum momento ele quis fugir. Como ovelha muda levado ao matadouro. Ele não queria fugir, meu irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. Não temos um Salvador fujão. Não temos um Salvador que renuncia à missão. Temos um Salvador que vai até o final. Vai até a cruz. E ele sai. A cruz era sob medida. Jesus, ele não era o condenado. Não. Ele substituiu um condenado. Muito diferente. O condenado era Barrabás. Jesus se apresentou naquele tribunal e quis substituí-lo. Jesus não é o condenado. Ele é a vítima. Assim como o pecador levava o cordeiro diante do sacerdote e colocava sua mão na cabeça do cordeiro e transferia a sua culpa e o seu pecado para aquele cordeiro, o cordeiro não era o condenado. O cordeiro era a vítima. O condenado saía livre porque uma vítima morreu no lugar dele. Quando o povo gritou por Barrabás, Jesus tomou a cruz de Barrabás. Disse: é minha. Vai embora. Vai livre. Seja liberto. Oh, xarabagamanamasori andarabagá. Foi o que aconteceu com você. No tribunal de Deus, Jesus apareceu. E quando a sentença era de julgamento e morte sobre a tua vida, ele aparece naquele tribunal, toma o seu lugar e disse a você: vai livre, ser livre, ser livre. As cadeias que te prendiam, a similitude das cadeias de Barrabás, você pode escutar a voz de Pilatos dizendo: tire as cadeias de Barrabás. Onde está a chave? Toca nessa fechadura, tira essas cadeias. Olhou para Barrabás e diz: você está livre. Outro vai morrer por você. Você está liberto, não tem dívida alguma. Agora alguém está morrendo por você.
Como assim? Barrabás poderia ter olhado, eu creio que ele olhou para Jesus. Olhou profundamente em Jesus. E ele entendia. Ele deveria ficar ali. Ele deveria sofrer e morrer. Jesus olha para ele e disse: "Sê livre, filho do Pai. Sê livre." Foi o que aconteceu com você. Era eu, era você. E se morrêssemos, se Barrabás morresse ali, Barrabás morresse ali, condenado naquela cruz, nós não ficaríamos nem sabendo da história. Ele morreria, seria lançado no inferno. Acabou a história de Barrabás. Mas essa história da cruz vem de novo à nossa memória, simplesmente para dizer: outro morreu. Se matasse o filho do pai permanecia morto. Mas se matasse o Filho de Deus, terceiro dia vem aí. Nem o Filho do Pai tem o poder sobre a morte, mas o Filho de Deus tem. E é por isso que ele disse: eu tomo o seu lugar, eu tomo a sua cruz, eu até tomo emprestada a sepultura. Por quê? Porque o terceiro dia eu vou me levantar, eu vou ressuscitar. Aleluia. De mamamahaya gaya shori andarabaga. Eu vou te dar um minuto para agradecer ao Senhor Jesus por ter morrido por você. Curva a sua cabeça agora, agradeça, abra o teu coração. Abra o teu coração, abra a tua vida diante do Senhor. Ele tomou o seu lugar, Ele tomou o seu lugar, Ele tomou a sua morte. Dabaga shori kamanamasai. Teba. A cruz era a minha medida. A cruz era a medida dos meus pecados. A cruz era a medida da minha sentença. A cruz era a medida da minha morte. Jesus tomou a cruz. Tomou a tua cruz. Jesus está dizendo: a cruz é a tua medida. A cruz é a medida da tua sentença. A cruz é a medida da tua morte. Mas eu tomo ela. Eu vou no teu lugar. Eu vou no teu lugar. E ele vai levando a cruz dizendo: esta cruz é a medida do pecador. Esta cruz é a medida da condenação. Esta cruz é a medida da morte. Mas esta cruz é a medida da vida. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Ele vai para a cruz. Eu estou levando a tua cruz. Eu estou morrendo por você. Mas eu vou ressuscitar por você. Eu vou ressuscitar. Você não poderia morrer naquela cruz. Você não poderia enfrentar aquela condenação. Mas alguém que pode e pôde te absolver
foi quem enfrentou tudo. Ser livre, Barrabás. Ser livre, pecador. E por isso que Paulo disse: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se existe alguém que será adorado na eternidade, reverenciado na eternidade, amado por toda a eternidade, se existe alguém que merece a partir de hoje toda a nossa adoração, esse alguém é aquele que subiu o Calvário levando a nossa cruz, levando a nossa condena. Ele. Os homens buscam adoração. Os homens buscam adoração. Os homens querem serem adorados, exaltados por suas proezas e conquistas. Satanás busca também quem o adore. E ele diz para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. A adoração que Satanás recebe é infringindo o medo. Aos demônios que está ao seu domínio, aos anjos caídos que está ao seu domínio, ele manda dizendo: vocês têm que me adorar. Vocês têm que me adorar. Ou me adora, ou eu aplico sobre vocês castigos cruéis. Porque ele é um amo cruel, um tirano, alguém sem qualquer afeto de compreensão e entendimento. Jesus não. Jesus não. Você não adora a Jesus por medo dele. Você adora Jesus por aquilo que ele é e por aquilo que ele fez por você. Você não se dobra diante dos homens, mas você se dobra diante daquele que governa o universo na palma da mão. Você não tem afeto a tantos, mas você tem afeto a Ele. A Ele, a Ele, a Ele e a Ele. A sua adoração, o seu glória a Deus, o seu aleluia, não é obrigado. Não. Você está fazendo porque você reconhece quem Ele é. Os anjos o adoram. Há algum meio de castigo que os anjos têm que adorá-lo nos céus? Nenhum. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, glória e domínio. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Os céus vivem nessa melodia, cantando e cantando e cantando. Alguns dizem: os céus devem ser muito chato. Os céus, se você já gosta desse planeta Terra, eleva isto a milhões. Não existe lugar melhor do que ele está aonde Jesus está. Estar com Ele é o anelo de todos. Até o diabo quer estar lá, mas foi proibido. Tem uma placa grande escrita: proibida a entrada do capeta. E do outro lado tem: só entra os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E nós vamos para lá. Muitos irmãos nossos já foram. E se eles pudessem voltar a contar,
o que acontece lá. Eu tenho certeza que eles não querem nem vir aqui. Vir aqui para quê? Que de bom tem aqui? Só miséria, só doença, só dores, só sofrimento, só lágrimas, só dificuldade. Fazer o que aqui? Eles querem ficar lá. E você vai para lá. Mas nem indo para lá você se alegra? Então você não vai para lá, pronto, acabou. Quantos não vão para lá? Levante a mão. Quantos vão para lá? Levante a mão. Até eu que sou mais tontinho, né? Eu sei que tem alguns que ficaram com medo de levantar a mão e o anjo puxar, né? Mas vamos para lá, irmão. É para lá que nós vamos. Você sabe o que é entrar naquele lugar? E sabe por meio do quê? De uma cruz de madeira. Parece uma coisa insignificante. Mas a Bíblia disse que Deus confunde os sábios com as coisas simples. E eu e você? Eu tenho certeza que eu vou para lá, irmão. Se eu morrer aqui agora, cair morto aqui, já seria uma grande bênção. Mas eu vou para lá.